Olá, meus queridos, bom dia, a paz do Senhor, como vocês estão? Espero que estejam bem e com uma semana abençoada. A nossa reflexão dessa semana é um texto muitíssimo conhecido, que está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo de número 11. Eu irei ler na Bíblia na linguagem de hoje, que diz assim: pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos, uma grande multidão, foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, foi movido de íntima compaixão e disse-lhe: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levanta-se. O moço sentou-se no caixão, começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Bem, falando de forma muito rápida, as nossas reflexões são de poucos minutos. Eu vejo nesse texto claramente duas caravanas, dois grupos de pessoas. Uma que estava em Naim, daquela própria cidade, com uma mãe profundamente triste, angustiada por vários motivos, a morte do seu filho único. Ela era viúva. Como viúva sem filho, ela teria uma vida social naturalmente muito difícil, porque as mulheres não tinham muitos direitos naquele tempo, para não dizer nenhum direito. Elas tinham pouquíssimos direitos naquele tempo, e mais ainda, não tinha questões de seguridade social, etc. Então estava vindo esta multidão com tristezas, angústias, dores, seguindo um cortejo fúnebre. E naturalmente, cortejo fúnebre tem a tristeza que está naquele meio, que está naquele lugar. Mas aprove Deus na sua providência que em uma outra esquina, Deus na sua presciência havia marcado este encontro. Humanamente falando, eles não sabiam que se encontrariam aquelas duas multidões, mas numa esquina da empoeirada Palestina de quase 2000 anos atrás. Esses dois grupos, essas duas caravanas se encontram. Uma seguindo o morto, um defunto, com muita tristeza, e a outra celebrando a vida, seguindo a pessoa de Cristo, o Verbo encarnado que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que João diz que é o unigênito do Pai, e que nós vimos a glória do Pai, aquele que é a manifestação perfeita do amor, da graça e da salvação que Deus ofertou a toda a humanidade. Jesus olha aquela cena e o texto diz que ele se compadece, se move de íntima compaixão. Aquelas duas caravanas se encontram, uma de alegria, uma de celebração e uma de muita tristeza. Jesus olha aquela situação e não há ninguém que tenha se encontrado com Jesus que saiu do jeito que chegou. Jesus vai, antes de ir ao próprio morto, Jesus vai àquela mulher. É um chamado também à fé. E diz a ela: não chores. Olhando esse texto de forma muito simples, eu percebo que Jesus ele adiantou àquela mulher a promessa do próprio livro do Apocalipse a todos nós, quando diz que ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, toda a tristeza será tirada. Quando Jesus se encontra com aquela mulher e diz primeiro a ela um chamado à fé: não chores. Mas como não chorar se o meu filho está morto, se a minha esperança se foi? Mas primeiro Jesus faz um chamado à fé: não chores. E aí ele vai, aquele cortejo parece que havia continuado andando, e Jesus vai até aquele caixão, toca nele e diz para o jovem: levanta-te. E Jesus então pega ele, que sentou, começou a conversar e entrega para sua mãe. Olha que sequência muito interessante. Primeiro uma ordem: não chores, que também é um chamado à fé, e aquilo que o ministério do Messias faz, consolar todos os que choram, como diz Isaías no capítulo 61. Vou ler aqui para você. Isaías no capítulo 61, ele diz que o Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois ele me escolheu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação dos escravos,
e a liberdade dos que estão em prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria, em vez de tristeza, um perfume de felicidade, em vez de lágrimas, roupas de festa, e em vez de luto. E eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Esse é o ministério do Messias, consolar todos os que choram. E ele pega aquele jovem, entrega-o à sua mãe. É um milagre. E eu termino essa reflexão para você da semana, dizendo a você que esse mesmo Jesus, ele permanece fiel, bom e justo até o dia de hoje e até que venha nos levar para si. Somente Jesus tem o poder de transformar a tristeza em alegria, o luto em vida. Somente Jesus tem esse poder e tem essa autoridade. Portanto, nesta reflexão eu digo para você, você que está esperando o seu milagre, você que os sonhos morreram, você que as esperanças se foram, a palavra de Jesus para você, porque Ele tem autoridade para dizer isso, não chore, não chore, enxugue as suas lágrimas, deixe que o Senhor enxugue as suas lágrimas, levante-se e siga em frente, porque o milagre será entregue de volta na sua mão, como foi o filho desta viúva de Naim. Deus te abençoe com uma semana de paz, um dia de muita bênção e de alegria. O Senhor Jesus é o único que tem poder de mudar essa situação. Um abraço, Deus em Cristo Jesus te abençoe.